tão convictos do pênalti, né? Eles acusaram o golpe e daí já a narrativa é toda assim, né? Daquela roubada é mais gostoso, né? Sim. Enfim, então é lamentável, né, o que aconteceu ontem, ainda mais vendo a repercussão do lado da arbitragem, né? Com o áudio do VAR, enfim. Hoje a gente teve aí, né, a divulgação na hora do almoço, mais ou menos, né, um pouco antes, do áudio, na verdade a gravação toda, né, que mostra ali com o lance e tal, como que o Rodrigo Guarizo checou com o Flávio Rodrigues de Souza. Esse nome aí não vai sair da nossa cabeça tão cedo, né, velhão? Não. O pior é que eu achava que ele seria, um dos indicados para não tremer num jogo decisivo no campo do adversário. Você vê como é que é o futebol, né? E foi ele que foi decidir o jogo. E talvez fosse um árbitro menos experiente, o VAR teria chamado. A complexidade da questão, o VAR era menor do que o árbitro, né, no aspecto. E aí acho que a decisão bem polêmica, ela foi mantida. Não só o áudio do VAR foi divulgado e, para mim, comprova o crime, só reforça o crime, só que agora é dividido entre o VAR e o árbitro do campo, como o presidente da Federação Paulista, a gente vai ver até o trecho aí, né, no evento de promoção da final entre Palmeiras e Corinthians, teve que falar sobre o lance e parecia mais constrangido do que eu depois do jogo, quebrando a vidraça de casa com a minha filha, não, né? Mas acho que faz parte. Eu não sei se você acha, Matias, considera... Até ouvi um comentário de um colega meu, que foi colega meu na ESPN, que é corintiano, o João Gonzalez. Que eu achei até interessante. Diante de tantas coisas, eu acho que o que mais me impressionou, você falou, foi um lance unânime, né? Primeiro, unânime em todos os analistas de arbitragem, o que é raro. 9, né? 9-0 para o não pênalti. Depois, entre a imprensa. Hoje eu vi o Felipe Melo falando que não foi pênalti. Não, Felipe Melo, Marcos, todos os outros. Acho que só o Veloso insistiu. Eu e o Ciro deu uma enquadrada nele, né? Ele deu uma, né? Ele deu uma baixada. Deu uma afinada. Porque o personagem tem que ficar até um certo ponto. Mas muitos palmeirenses mesmo, como você mesmo falou. E o João Gonzalez, só para voltar, ele falou assim, cara, eu acho, ele é mais jovem, bem mais jovem que eu, tinha idade para ser meu filho, como o seu filho está aqui, não tão jovem, mas ele falou, eu acho que, considerando tudo, a importância do jogo, o tipo de lance, o tipo de interferência, foi o maior erro de arbitragem na era VAR. Foi uma coisa, foi um escândalo, e acho que tem que ser tratado como tal, não sei se você concorda. Não, e pensando, né, que o VAR era justamente, surge, né, para tentar corrigir, né, esses erros clamorosos, assim, porque ali não é uma questão de interpretação, né? Me lembrou aquele choque rei que o São Paulo ganhou de 5-1, que o Serginho fez 3 gols. O gol do Palmeiras sai de um pênalti que, se eu não me engano, era o Wilson, acho, o zagueiro, que ele pisa no chão e o cara vai lá e o cara cai. Não tem nem o toque. Quem era o árbitro? O árbitro era o Paulo César. E até ele concordou ontem que não foi pênalti. Mas me lembrou esse lance, assim, porque naquela época não tinha o recurso, né? Sim. Então o pênalti foi marcado. Confirmado. E o Wilson, inclusive, toma um amarelo nesse lance, depois é expulso. Perfeito. O São Paulo goleia o Palmeiras com um a menos durante boa parte do jogo, né? Porque depois, acho que outro, não lembro qual jogador do Palmeiras é expulso, mas me lembrou muito esse lance, assim, por conta, assim, se fosse basquete era uma falta ofensiva. Porque tipo, o Vitor Roque foi em direção ao Arboleda, que plantou o pé e não mexeu mais. Então ele já vai caindo. Tenta recolher até o pé do Arboleda. Né? Sim, e você vê, né, que não há um protesto tão grande, né, no momento, até aquele rapaz que faz a leitura labial lá, Sim. ele fala, o Arboleda fala, não, fica tranquilo, nem precisa falar, não, o VAR vai chamar. O VAR vai chamar, e depois que o cara confirma, ele fica possesso da vida. Na verdade, para completar a lambança, ele para a jogada. Eu acho que é aí que pega a história do VAR. Do VAR não ter chamado. É meio que encobertar a cagada feita em campo. Porque se a jogada continua, talvez o Veiga faça o gol. Ou dá um passe pro cara fazer o gol. Foi o Estevão, na verdade, que chutou, né? Sim, mas quando o Rafael Veiga tá de costa pro lance, ele já dá o passe meio parado. Como se ele até achava que era impedimento, sei lá o que ele achou. Sim. Ou até simulação, porque a reação dos jogadores do Palmeiras no lance... Mas eles pararam. Quando apitou, todo mundo parou.
Então, E não parou comemorando, né? Não, no não. Pênalti, Exatamente. Então, quando se o lance continuasse, se o juiz que fez a grande cagada com o português, claro, nós estamos falando de apitar o negócio, no estúdio, de apitar errado, ele ainda faz mais outra, que é de marcar, de não esperar o lance acabar. Sim. E eu acho que por isso que o VAR foi tão tímido, vamos dizer assim, ou tentou convencer o cara das coisas. Ou tentou acobertar. Ele viu assim, não vou ter que salvar meu companheiro aqui. Porque, né? E assim, na verdade... Assim, porque, ó, o cara, eu não tenho como que vai dar aqui bola ao chão. Porque então, teoricamente é isso, né? Ele parou o lance sem a bola sair de campo. Se esses caras do VAR pensaram isso, são burros, né? Numa boa. Porque, na verdade, ele piorou a situação. Eles esquecem que tá gravado, ele podia salvar a arbitragem. Claro. Salvaria a arbitragem. Sim. Não, ele vai lá e enterra a arbitragem. O Vitor Roque nem reclama. Não, ele segue o lance. Pois é, isso é. E a reação dos jogadores envolvidos é uma das grandes pistas para a arbitragem. A reação instantânea dos jogadores envolvidos no jogador lance. sabe, né? Sim. O jogador sabe, né? Agora, esse negócio a gente vai mostrar daqui a pouco aí, ó. Já tá no ponto, Leandrão? O Leandrão? O já Reinaldo? Já está lá? O vídeo, a gente vai mostrar daqui a pouco o Reinaldo, o cara de baixo falando. Cara, é um combo constrangimento, kit constrangimento completo, né? Não é, mas não é, veja bem, eu aceito, mas não concordo, eu respeito e não sei o quê. Ele fala um monte de coisa com aquele óculos bacanão que ele tem lá, né, moderno. Mas, cara, é muito constrangedor. Óculos hipster. Talvez o cara queria estar em qualquer lugar do planeta. Se pudesse falar, vai pra Ucrânia hoje, ele preferia do que estar na Federação Paulista. Com certeza, né? E enfrentar todo mundo. Tá vendo? Qualquer um, mas eu assisti também a declaração do presidente Júlio Casares, do diretor Belmonte. Eu entendo o inconformismo deles, eu entendo o desapontamento da torcida São Paulina. É um lance que, se não tivesse acontecido a favor do São Paulo, estaria o Palmeiras hoje e o torcedor palmeirense reclamando, mas não foi bom, eu respeito as posições de quem fala com coerência. Nós agimos o mais rápido possível, divulgamos o vídeo e o áudio de todo o trabalho feito pela equipe do VAR, juntamente com a arbitragem. Nós precisamos ser transparentes, e transparência requer agilidade. E foi o que a gente fez, mostrando como é que foi construído aquela decisão. No entendimento da federação, houve erro ou não? No entendimento da comissão de arbitragem da federação, é plausível a decisão. Eu acho que é uma decisão muito difícil. Você negar que não houve nenhum toque no Vitor Roque, não é verdade. Você também afirmar que aquele toque é suficiente para que ele caia ao chão e seja uma infração, também não dá para afirmar. Nós temos que respeitar a decisão dos profissionais FIFA, no campo e na cabine. Nós respeitamos a decisão deles, mas não era o que a gente queria, não é o ideal para o futebol, não é bom para o futebol, e eu volto a repetir. Eu respeito muito a indignação da diretoria e da torcida de São Paulo. E, de novo, não era isso que a gente queria e não é isso que a gente trabalhou. Ninguém fez o investimento em treinamento e qualificação na arbitragem que a Federação Paulista fez. Mas é um lance que, se não acontece o lance, se o Rafael não toca a bola ali daquele jeito, se não acontecesse, a gente teria tido uma arbitragem normal o jogo inteiro. Mas futebol é isso. Futebol é isso, a gente tem que viver com isso e tem que trabalhar em cima desses imprevisíveis, desses casos imprevisíveis, para que a gente possa decidir melhor e volto a frisar, que a gente passe desapercebido. Certo, tá certo. Legal a comparação. Se não tem o pênalti, se não tem a arbitragem, se os caras não jogam uma bomba em Hiroshima, não tinha Pois é. Morria tanta Eu gente, ia não é verdade? justamente tentar perguntar pro Matias, né, que para quem não conhece o xadrez verbal, ele fala de política internacional, de assuntos mais, digamos, mais importantes, né? A gente aqui na nossa insignificância do futebol, que é muito importante, tô só uma brincadeira, mas o que você, assim, vendo essa declaração, assim, tem algum paralelo na geopolítica, assim, de uma frase que não diz absolutamente nada, assim, uma declaração que
foge pela tangente em todas as possibilidades, em todas as formas possíveis? Olha, parece até um estilo meio Milei, assim, né? Essa colocação do presidente da Federação Paulista, totalmente descolado da realidade, né? Porque tá todo mundo, né? Como a gente apontou antes, é uma unanimidade, né? O que esse lance não é pênalti, né? Enfim, estou em vários grupos, né, de pessoas que acompanham futebol ao redor do Brasil e era unânime também, assim, todo mundo falando. E não só de São Paulino. Não só de São Paulino, né, não, de gente, de torcedores de clubes do Brasil inteiro, e era, tipo, voz corrente, assim, ninguém marcaria o pênalti de tão nítida que é a imagem, né, e a Federação Paulista, com essa declaração, está brigando contra a imagem e está sendo corporativista, né, com um dos seus quadros, né? Ô, Arnaldo, esse que não é seu primeiro carnaval, como já diria o outro, o que quis dizer o Reinaldo Carneiro Bastos? Como é que a gente... O que a gente tira, o que a gente extrai dessa declaração dele? Eu conhecendo bem a figura, depois eu vou perguntar para o Matias sobre um outro paralelo, acho que daí a relação política entre São Paulo, Palmeiras e Federação, acho que é um tema interessante, porque eu acho que é muito distinto o processo de relacionamento do Casares com o Reinaldo, da Leila com o Reinaldo. Certo. Mas a minha interpretação, conhecendo um pouco o Reinaldo, é que ele tá puto da vida ele quer matar o Flávio de Souza e o Guari. Os caras mancharam o campeonato dele. Né? O brinquedinho dele, o brinquedinho caro que ele tem. Porra. O agir rápido da federação foi já marcar o evento Palmeiras e Corinthians, já divulgar quando vai ser o jogo, já anunciaram a briga com a CBF para virar a página. Mas ele sabe que ele vai ter que lidar com o campeonato em que a semifinal foi definida por um árbitro, num jogo único, né? E o passar, né, quando ele fala passar sem despercebido, é muito o papel do árbitro num jogo único, no campo de um time só, com a torcida só e tal, e aconteceu o que não poderia ter acontecido no campeonato. Ainda mais um confronto entre grandes. Se com todo respeito, o Palmeiras com o Mirassol no Allianz Parque, que é o pênalti desse jeito, passa. O Mirassol vai fazer uma nota, mas é o São Paulo. E aí a minha pergunta para você é a seguinte. O Casares, conhecendo, é um cara que convive muito e tem mais ou menos o discurso do Reinaldo. Que é um cara mais da composição do que do conflito. A Leila é o contrário. Puramente conflito. É uma líder do conflito, do confronto, inclusive, às vezes, interno. Ela se alimenta disso. Sim. O Casares se alimenta da composição. Aí eu coloco mais um elemento para você analisar os dois tipos de liderança. O Casares, ele tem uma dependência financeira que a Leila não tem de ninguém. E muitas vezes ele recorre à federação quando ele está esgoelado. Então está devendo. Você me adianta a cota da TV? Da semifinal para eu pagar meus atletas. E aí, cara, quando você está... Está no bolso. Quando você tá não é isso? É essa a leitura que você faz? Sim, não. E o São Paulo atualmente, e isso é voz corrente na torcida também, não tem bastidor, né? Porque é isso. Teve a questão do dia do jogo, que beneficiaria o Palmeiras, e o São Paulo não... Brigou, né? Brigou timidamente, assim, né? Mas não foi uma coisa... E daí o Palmeiras também criou toda essa narrativa aí também com a questão do Luciano, né? Que isso ocupou, né, boa parte do noticiário esportivo nos últimos dias, né? Essa coisa do chute da bandeira, assim, que é proibido comemorar gol agora, né? Porque o Luciano já tomou cartão amarelo em Itaquera, né, ali na Pompeia, enfim. Então teve toda essa questão e o São Paulo aceita, assim, Não, e o São Paulo passa um recibo hoje ainda, Matias, que foi lá e reclamou também do chute da bandeirinha. Gente, pra quê? Hoje, diante de uma situação tão absurda quanto foi a marcação do pênalti, reclamar do chute da bandeirinha é como, sei lá, enfim, nem sei que paralelo fazer. Assim, Ale, existiu uma recomendação da federação mas... antes das finais
contra, não é contra o Luciano chutar a bandeira do Palmeiras, é contra a comemoração Em cima da bandeirinha. em cima de bandeiras, sem discriminar a favor ou contra e tudo mais. O Yuri Alberto deu uma bica na bandeira do Corinthians e o Rafael veio, como eles sempre fazem. Sim. Agora, o que acontece, eu acho que se você... Essa é a questão da liderança para mim do Casares. Se o Romero pode chutar a bandeirinha do São Paulo, como ele fez, só que o São Paulo ganhou o jogo e ficou, né, no Esquecido São Paulo e Por isso Corinthians. mesmo, Se o Candansan pode dar o pênalti no Morumbi que ele deu, os pesos, sobretudo no Campeonato Paulista, pro São Paulo, eles estão desmedidos. Sim. Então, para mim, não faz sentido essa relação, a não ser pela dependência financeira, Sim. que o presidente do São Paulo tem com o presidente da Federação Paulista. E o Casares não soltou ele passou ontem rapidinho na zona mista. Hoje, depois do áudio do VAR constrangedor, o Belmonte até escreveu umas linhas criticando, o Casares sumiu de novo. Então, o torcedor do São Paulo está abandonado. Como tem sido comum nessas ocasiões, né? Não, e Só outro... que é o curioso, assim, claro, ele tem todas as questões financeiras, de venda, não sei o que e tal, mas dessa vez ele tinha um tapete vermelho para chegar, abrir o microfone e detonar. Sim. Ele tinha isso. Não é como falar por que o clube contratou o Jamal Lewis e ninguém mais e está devendo mais do que teve antes. Nessa hora ele vai se encolher mesmo. Claro. Mas nesse caso ele tinha o tapete vermelho, mas ele não fala. E com respaldo da torcida. Claro, na verdade quase com uma exigência da torcida. Se ele rompesse com a federação naquele momento, todo mundo ia abraçar, né? Pois é. Dá uma declaração mais incisiva, né, em relação a isso. E assim, pensando nos últimos choques reis, né, já com essa composição, como o Arnaldo falou, né, de Leila, de Casares, o São Paulo tem sido seguidamente prejudicado, né? O Alexandre Guisbrecht, do Anotações Tricolores, fez lá o levantamento que não lembro há quanto tempo não tem um jogador expulso do Palmeiras no choque rei, sendo que ano passado aquele lance do Richard Rios também foi absurdo, né? Tipo, e daí criaram, né, a vantagem do gol, né? Porque o São Paulo fez o gol depois, então prejudicaria o Palmeiras, enfim. Não existe, né? Aquele lance era pro VAR ter entrado em ação também, né? E aquele jogo também na pandemia, né, do brasileiro, que o Luiz Flávio, né, o irmão do Paulo César, também operou o São Paulo naquela ocasião, né, o pênalti não dado no Marquinhos, se eu não me engano. Exatamente. E o gol dado e revertido e o gol contra impedido. Me custou um emprego no Sport TV. Né? Foi um jogo famoso. Custou o emprego no Sport TV porque eu critiquei a central do... Na época tem uma coisa interessante, cara. Acho que é bom pra gente... Porque eu conhecia como funcionava a central do apito. Sim. E como funcionava o VAR naquela época do Brasil. É um pouco diferente. E era mais lento e tinha uma justificativa, e agora é mais rápido e tem uma justificativa. O que aconteceu naquele momento? Nos dois lances, o VAR esperou o comentário da central do apito para intervir ou não no lance. Então a central do apito comentando o jogo. Não achei pênalti no Marquinhos. O Luiz Flávio deu pênalti e o VAR, espera um pouquinho, enquanto ele ouvia a opinião. Acho que era o Salve até. Sim. Chamaram. Tem o gol contra do Gustavo Gomes. A mesma porcaria. Não, na minha opinião, veja bem, o jogador interfere e ficou esperando esse tempo todo. Ontem, se tivesse esse critério do início, bastava esperar um comentarista de arbitragem, foram 9 para mudar. Mas não, a pressa do Flávio ao marcar o pênalti, né, num instante a 500 metros, e a pressa do VAR em mandar bater o pênalti, foi uma coisa incrível que comprometeu. E assim, não é que o Reinaldo Carneiro de Bastos vai fazer como o Al Pacino e tudo mais, mas esses caras estão fora, né? O Flávio e o Guarizo lá, esses caras vão sumir porque eles estragaram a festinha dele. Como sumiram com aquele menino lá que eu lembro que expulsou errado lá no jogo Corinthians e Palmeiras, e ficou um tempão sumido, eu acho, né? E aí depois é que ele reapareceu. Esse aí não conseguiu mais voltar. Então.